Pessoal, agora o caldo engrossou pro lado do Frei Chico. Vamos reagir a esse vídeo aqui, ó, do senador presidente da CPMI, falando aqui na urgência do chamado do irmão do Lula, o Frei Chico, que de Frei ele não tem nada. Vamos assistir aqui esse vídeo aqui pra gente reagir, saber a pressão que os senadores estão fazendo para a chamada aí do irmão do Lula. Assiste esse vídeo aí e vamos reagir aqui. Diante do silêncio que foi colocado hoje sobre a participação do senhor vice-presidente do sindicato em relação às ações do sindicato, pela quantidade de dinheiro que foi sacado na boca do caixa pelos membros do sindicato, pelo esquema que foi montado por conta do desvio do dinheiro que foi descontado indevidamente dos aposentados. Pessoal, lembrando aí, ó, que o Flávio Dino tá fazendo de tudo para atrapalhar a CPMI. O presidente do sindicato aí do irmão do Lula, ele foi na CPMI e ele conseguiu um habeas corpus aí com o Flávio Dino para ele não falar, e ainda se ele quisesse mentir, ele poderia mentir. Para vocês verem, né, o que o Flávio Dino tá fazendo para ajudar o governo do PT. Para você ver aí como o Supremo, pessoal, tá indo para a lama com esses políticos aí de esquerda implantado lá dentro. Mas a CPMI, com esse senador aí, pessoal, ela tá dura, ela não tá abrindo mão. Ele já criticou o Flávio Dino e agora vai para cima do irmão do Lula. Eu entendo que é urgente que nós coloquemos em votação a convocação do chamado Frei Chico, irmão do presidente Lula, para que ele possa, inclusive, esclarecer os pontos que foram colocados ali e qual a participação, especialmente nas decisões que foram tomadas. A Dataprev, ela recusou o cadastramento, mas pouco depois, poucos dias, os descontos voltaram a acontecer de uma forma milionária. Nós precisamos entender qual foi a influência política, quem deu essa ordem, e da agora para frente nós precisamos chamar autoridades aqui novamente, inclusive, se precisar, até novamente o Controlador-Geral da União, que nos omitiu esse fato durante o depoimento dele, que já era do conhecimento da CGU. Pessoal, vocês veem aí, ó, muita gente aí envolvida com o governo tentando atrapalhar, porque sabem que isso vai estourar. Isso tem tudo a ver com esse governo do Lula, é tudo ligado a esse governo do PT. E todo mundo sabe que quando estourar, a casa vai cair para muita gente aí da esquerda e principalmente do governo. Então eles estão fazendo tudo para não atingir o Lula. Eu não duvido nada que o Flávio Dino venha de novo e até proíba o irmão do Lula de ir na CPMI. Eu não duvido nada que o Flávio Dino faça isso. Que o Sindinap tinha uma procuração falsa, isso não foi colocado hora alguma durante a CPMI, ou seja, eu entendo que houve uma omissão por parte do ministro da Controladoria Geral da União em relação aos documentos que nós agora comprovamos. Essa teia política precisa ser esclarecida. Então pretendo na próxima quinta-feira, que é o dia de deliberação, colocar aqui a convocação a todos os parlamentares do irmão do presidente Lula e Frei Chico. Senador, vão ter sextas-feiras agora que também vão ter oitivas. O senhor pode explicar essas mudanças, por favor? Serão apenas 2 sextas-feiras, porque nós teremos uma semana de folga no feriado do dia 28, que é a Semana do Servidor Público. Então, como o Senado não mudou a data, para não perdermos 2 dias, eu propus fazermos 2 sextas-feiras, que eu acredito não criará nenhum tipo de dificuldade com o planejamento antecipado. Olha, nós temos, só de nomes prioritários, pelo menos 61 que precisam ser ouvidos pela comissão. Nosso tempo é muito curto. E fora as ações que vão surgindo, como hoje surgiu, por exemplo, de informações novas que a CPMI precisa esclarecer junto às autoridades que estão convocadas ou que já estiveram aqui. E nós também, quero deixar claro, a satisfação de podemos dizer que a investigação tem provocado novas ações da Polícia Federal. Ou seja, nós precisamos continuar com esse ritmo. A Polícia Federal está nas ruas hoje, em vários estados, por conta de boa parte, inclusive, do que nós temos chamado a atenção do perigo de fuga, das pessoas que têm patrimônio ainda a serem bloqueados. Ontem, na conversa com o ministro André Mendonça, reforcei com ele o pedido de prisão do advogado Nelson Williams, sobre a possibilidade dele fugir do patrimônio que já está bloqueado, mas que ele permaneça, ou que, no mínimo, o ministro André Mendonça determine a apreensão do passaporte do senhor Nelson Williams e a proibição de contato com todos os envolvidos até que as investigações apontem com clareza a participação de cada um deles.
Portanto, nós não podemos perder esse ritmo. Eu entendo. Pessoal, ainda bem que é a direita que está nessa CPMI. E mesmo assim, você vê aliados do governo, lá no Supremo, como Flávio Dino, todo mundo interferindo. E você imagina se tudo isso fosse dominado pela esquerda. O pessoal podia largar de mão que não ia sair nada. Com a direita, muita coisa pode sair aí. Eu acredito que tudo isso vai estourar no colo do Lula, porque, pessoal, é tudo conivência desse governo quando se relaciona à corrupção. E agora eu acredito que dessa vez não vai escapar. Que 2 sextas-feiras vão nos dar o prazo, as informações que nós precisamos para seguir em frente. Muito obrigado, gente. A apuração da Polícia Federal hoje, o depoente foi à casa dele, a Polícia Federal hoje. O senhor vai solicitar essas informações da Polícia Federal de hoje ao ministro, e o ministro respondeu o que sobre esse pedido de prisão ou apreensão do passaporte? Olha, a operação da Polícia Federal hoje, vou ser muito claro aos senhores, é apenas a confirmação de todo o material que nós já temos em quebra de sigilo. Quando a Polícia Federal vai a determinado local, eles já têm as informações preliminares e querem apenas a confirmação por meio de instrumentos, telefones celulares, computadores. Portanto, para nós da CPMI, eu, por responsabilidade como presidente, debaixo do sigilo que sou obrigado a manter, nessa relação que tenho com o Supremo Tribunal Federal, posso dizer que não há surpresa nenhuma para nós. A Polícia Federal hoje está simplesmente confirmando tudo aquilo que nós já temos apurado com as quebras de sigilo. E não vai adiantar habeas corpus. Vocês observaram bem que um habeas corpus hoje, dando silêncio completo, não vai adiantar, porque as informações são tão fortes, são tão precisas, e essas pessoas, elas estavam certas da impunidade de uma tal maneira que ela... Pessoal, essa indireta que ele está falando aí é pro Flávio Dino, que não adianta interferir, dar habeas corpus para o cara ficar calado ou até mentir, porque as investigações e as provas estão muito claras, que nada disso vai interferir. Então eu acredito muito aí nessa CPMI, porque a direita está na frente. E muita coisa boa vai sair aí. Eles não esconderam o dinheiro. Uma parte deles levou dinheiro para o exterior, mas os demais fizeram o que vocês estão vendo. Empresas familiares. Vem uma aqui do Conafé, deposita 110 milhões numa empresa que está em nome dele. 40 milhões da esposa, 28 milhões do genro. Esse senhor que está aqui, as empresas do ex-presidente do sindicato que faleceu, os filhos, o genro, ele com a esposa, esse dinheiro, ele circulou dentro da própria família. Sabe como eu vejo isso? Eu não os vejo como amadores, pelo contrário. Eles são uma máfia bilionária muito bem organizada. O sentimento deles era de completa proteção, eles estavam escudados pela política e pelas decisões judiciais. Nós vamos derrubar esse castelo de confiança da corrupção que foi criado em nosso país. Muito obrigado. Isso aí é uma quadrilha muito bem organizada. Olha só, o marido, é a mulher, é o genro, é o cunhado, é todo mundo. E é só milhões na conta desse povo. Aí você me diz, é ou não é uma quadrilha aí apadrinhada pela esquerda, pelo PT? O que você achou? Senador aí, a CPMI está indo bem? Já deixa nos seus comentários. Não esquece, pessoal, de deixar o like de vocês e se inscrever no nosso canal Falando a Realidade. Até o próximo vídeo. Valeu!